Aleluia, glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais uma vez nós podemos falar da Tua palavra, Senhor. Estamos aqui reunidos para falar da Tua palavra. Nós estamos aprendendo em Ti, na Tua Bíblia, na Tua palavra, Senhor. Por isso, abençoa cada um que está ligado nessa live, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos continuar com o nosso estudo bíblico, que é Como Ser Grande no Reino de Deus, baseado no Sermão do Monte, que é um discipulado maravilhoso de Jesus Cristo aqui na Terra. Ele juntou naquele monte muitas e muitas pessoas e passou 2 dias, 3 dias falando do Evangelho e explicando como é que porque foi a primeira vez que ele veio pregar mesmo para a pessoa. Então todo mundo estava no Velho Testamento ainda, né? Não tinha conhecido Jesus. Então ele chegou para dar um discipulado, um aprendizado, como é agora o reino do céu aqui na Terra, né? Então nós já vimos muita coisa. Hoje ele falou em Mateus 5, do 33 ao 37, ele fala para você não jurar, para não jurar. Tem pessoas que qualquer hora vai dizer, eu juro. Não. Cuidado, muito cuidado para você não falar, eu juro por Deus, né? O terceiro mandamento da lei de Deus, em Êxodo 20, versículo 7, está escrito, não tomarás o nome do teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão, tá bom? O que significa? Significa você fazer uma falsa promessa usando este nome. Pronunciar de modo hipócrita ou leviano, ou amaldiçoar alguém e blasfemar envolvendo o nome de Deus. Está cheio disso. Não faça isso. O nome de Deus deve ser santificado, honrado e respeitado por ser profundamente sagrado e deve ser usado somente de maneira santa. Por isso que Tiago 5,12 diz, não jures, nem pelo céu, nem pela terra. Não faça qualquer outro juramento e que a nossa palavra seja sim, sim e não, não, porque você não caia em condenação. Para que você não caia em condenação, a palavra do crente deve ser sim, sim, não é não. Não precisa jurar por nada. Amém? E também, continuando lá, Mateus 5, no 38 até o 45, é muito bacana, ele fala para você não se vingar, não se vingar. O rei Salomão, no Provérbios 20, 22, ele diz, não digas, eu vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e Ele te livrará. É Ele que vai te livrar. Quando você for maltratado, não devemos nós mesmos tomar vingança. Pelo contrário, devemos levar o nosso sofrimento a Deus e entregar a Ele, aos seus cuidados. Ele, no seu devido tempo, Ele vai vingar as injustiças sofridas por você, pelos crentes que buscam essa recompensa. Entendeu? É Ele que vai te recompensar. É Ele que vai te vingar. Não faça isso. Deixa, entrega. Alguém está te mastigando, te piseando você. Não se vingue. Não se vingue. Ore por ele. Entrega para Deus, porque Ele vai te vingar e vai te recompensar. Ainda pelo contrário, ele diz que no Velho Testamento estava dizendo, não, olho por olho, dente por dente. Ele falou para não se esquecer isso aí, o Velho Testamento, olho por olho, dente por dente. Jesus falou o seguinte, porém eu vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que maldizem, fazer o bem a quem vos odeia e orai
pelos que vos maltrata e vos perseguem. Ora por eles. Aleluia. Aleluia. Ai, e Jesus ainda fala mais. Fazei isso, ou você leia lá, do versículo 38 até o 45, né? E ele ainda fala lá, fazei isso para que sejas filho do Pai que está no céu. Você quer ser um filho de Deus? Quer ser grande no reino? E quer ser filho de Deus? Então faça isso. Não guarde, não se vingue. Ore pelos seus inimigos. Assim você vai ser grande no reino de Deus. Porque ele ainda diz mais, se você amar só quem ama você, qual é a diferença? Que galardão você vai ter? Todos os ímpios fazem isso. Ele ama só quem ama ele. Ele sorri só para quem sorri para ele. Entendeu? Isso, então, o crente tem que ser diferente. Ele tem que mostrar a nossa diferença. Nós somos diferentes. Amém? E agora, pulando para o capítulo 6, do 1 ao 4, ele fala em doação, em dar. Dar é um ato de justiça. Pode ter certeza disso. Dar ou repartir, né? É uma disposição, é uma capacidade e poder dado por Deus a quem tem recursos, além das necessidades. Você tem recurso além das suas necessidades básicas que você precisa da vida, é para você contribuir livremente com seus bens pessoais para suprir a necessidade ou da obra de Deus aqui na terra ou dos necessitados, não é? Quando Deus nos dá em abundância, é para que nós multipliquemos as nossas boas obras. Por isso que ele diz, dar é um dom de Deus. Contribuir para o reino ou para os mais necessitados é considerado uma prova do nosso amor cristão. É isso que ele diz. É uma prova do nosso amor cristão quando você coopera com o reino de Deus aqui na terra e pelos mais necessitados. Jesus fala para darmos as nossas ofertas, esmola ou doação em secreto, porque o nosso Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. É isso mesmo. Você lembra de Atos 10? Deus comoveu o céu e a terra por causa do Cornélio. Ele era um centurião romano, mas ele dava muita esmola para os pobres. Então Deus moveu céus e terra. Ele não era evangelho. Ele não conhecia a Bíblia. Mas Deus moveu o céu porque enviou um anjo para falar com ele. Que ia chegar alguém lá que ia mostrar o reino de Deus. E moveu a terra porque foi numa cidade vizinha de Jopé e chamou Pedro para ir lá na casa do centurião para pregar a palavra para ele. Quando você doa, que você pensa nos mais necessitados, Deus te honra. Ele está vendo de lá. Ele não esquece. Ele vai te recompensar. E uma outra coisa que precisa entender, a quantidade não é tão importante quanto a motivação e desejo do seu coração. Se você está dando de coração, você deseja dar mesmo ou dá por obrigação? Isso aí é desde a criação do mundo. Você lembra? Caim e Abel, os dois trouxeram oferta para Deus. Porém, ele desprezou a de Caim, porque ele fez sem motivação, ele fez por fazer, sem amor. Deus não quer nada sem amor. Quando você doa com amor. Não é? Depois ele começa a falar também, a partir do capítulo 6, do 5 até o 15,
ele fala sobre orar. É uma necessidade do crente orar. E ele ainda fala, você não seja como os hipócritas, que têm prazer em orar nas ruas, de pé, para ser visto pelos outros homens, né? Para receber honra. E na sinagoga, nas igrejas, ora bem alto, de pé, para aparecer. Não seja assim. Mas quando você orar, ele diz, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai, que vê o que está oculto e te recompensará. É ele. Fecha a tua porta e ora, ele vai te recompensar. E outra coisa que ele fala também no versículo 7, não use de vã repetição. Tem gente que fica repetindo várias vezes a mesma coisa. Os gentios têm isso, tem algumas religiões que faz isso, e pensa que por muito falar, Deus vai ouvir. Isso é ladainha, isso não é oração, é ladainha. Ele está pedindo para não fazer isso. Todo filho de Deus deve ter um lugar para ele estar a sós com Deus, a fim de buscar esse Deus maravilhoso. Jesus tinha esse lugar secreto para orar. Lembra que ele ia no Monte das Oliveiras? Mais outros lugares que ele tinha, mas quase sempre era no Monte das Oliveiras que ele ia falar com o Pai, um lugar que ele suou lágrimas, suou sangue pelo suor dele quando ele estava para ser entregue à morte. Você também deve ter o seu lugar secreto para você buscar esse Deus. Você deve orar em segredo, que ele vai te recompensar à vista de todo mundo. Primeiro você ora de manhã, pela manhã, com a hora que você levantar, que diz que as misericórdias do Senhor são renovadas a cada manhã. Você ora e dedica esse dia a Ele, ao Senhor. Em segundo lugar, no fim da tarde, para você render graças às suas misericórdias. Ele cumpriu aquilo que você pediu de manhã. Então, em terceiro lugar, é toda hora. No momento em que o Espírito Santo te impulsionar para você orar por algo ou por alguém, não tenha dúvida. Ajoelha e ora. E a promessa qual é? A promessa é que o Pai nos recompensará abertamente com a resposta das nossas orações, com a sua presença íntima dentro de nós, genuína e eternamente. Amém? O versículo 9 até o 15, Jesus deixou uma oração padrão, assim uma espécie de modelo para você orar. Ele chama de Pai Nosso essa oração. Com essa oração modelo, Cristo, ele indicou umas áreas de interesse que deve se constar em toda a oração. Ele só está dando um modelo. 3 áreas que diz respeito à santidade de Deus e 3 áreas que diz respeito às nossas necessidades especiais. Então, por isso que ele deu isso como modelo, né? E é uma oração breve, mas não quer dizer que você tenha que fazer uma oração breve. Não significa. Porque Cristo, às vezes, orava uma noite inteirinha, ele ficava orando, né? As 3 sobre a santidade de Deus, para exaltar o nome de Deus, é assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. E mais 3, que fala das nossas necessidades, está escrito: pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o poder e a glória para todo sempre. Amém. E depois Jesus ainda fala sobre jejuar. O versículo 16, ele fala de jejuar. Uma coisa muito importante, você precisa saber. O jejum não vai mudar Deus, não vai mudar.
Ele é o mesmo antes de você jejuar, durante o seu jejum e depois do seu jejum, ele é o mesmo. Tem coisas na Bíblia, como você dar, você orar, você jejuar, muda você. E nos faz mais sensível à voz do Espírito Santo. Você fica mais sensível à voz do Espírito Santo. Para isso que dá. Quando você doa, quando você ora, quando você jejua, você não vai mudar Deus. O que ele pensa de você é aquilo mesmo. Muda você. Você vai ficar mais sensível, né? Na Bíblia, jejuar refere-se à nossa abstenção de alimento por motivos espirituais, não é? Embora apareça vinculado à oração, sempre quando fala em jejum, fala em oração. O jejum, por si só, deve ser considerado uma prática de proveito espiritual, não é? Isso que é o jejum. Na realidade, o jejum bíblico pode ser considerado e chamado uma oração sem palavras. O jejum pode ser considerado uma oração sem palavras. Isaías 58:5 diz que o jejum não serve para afligir as nossas almas, nem devemos se esconder debaixo de pano de saco e debaixo de cinzas quando jejuamos, não é? O jejum verdadeiro, ele faz você soltar as ligaduras, Isaías 58:6, soltar as ligaduras do ímpio, aleluia, e também desfaz o jugo pesado e liberta os oprimidos. O jejum serve para isso, aleluia. E qual é os efeitos disso? O verdadeiro jejum, Filipenses 2:14, você vai ser o luzeiro do mundo, astro no mundo. Você, Mateus 5:16, a tua luz vai brilhar diante dos homens. Isaías 42:16, as trevas vão se tornar em luz. Tudo isso é o efeito do jejum, porque o jejum verdadeiro, ele traz cura total para o homem, cura do corpo, da alma e do espírito. O jejum que Deus aprova é acompanhado de amor por ele, por sincero cuidado pelos oprimidos, não é? Serve para o crente se humilhar diante de Deus. Ele se humilha diante do jejum, ele se humilha diante de Deus e recebe mais graça para reafirmar a nossa consagração a Ele. O jejum é uma consagração a Deus. Eu me lembro que na outra igreja que nós estávamos, todo o primeiro sábado do mês, nós fazíamos jejum e oração. A gente, lógico, ficava a noite toda sem comer, ia para a igreja, ficava em oração, e cada um orava um pouco, e quando era mais ou menos 10:30, aí a gente tomava o café, o desjejum. E a gente aproveitava e fazia os pedidos, porque quando você está em jejum, você está consagrando o teu corpo ao Senhor. Então, é mais sensível. Você fica com o corpo mais sensível a ouvir a voz de Deus. Então, o jejum é importante. O crente deve jejuar. Jesus jejuava. Ele ensinava que o crente deve fazer jejum, todo cristão, porque ele também fez. E não fomos fazer como ele fazia. Ele ficou 40 dias sem comer no deserto, lembra? Em Mateus 4. Não, não é isso. Nós não precisamos fazer tanto assim, mas o jejum é bom. Amém? Então nós vamos ficando por aqui. Na próxima aula, nós vamos falar uma coisa muito bacana.
Eu vou te dar uma dica como você pode juntar tesouro lá no céu, não na poupança aqui, que aqui roubam, o imposto de renda tira, tudo. Não, você vai juntar lá no céu, tesouro. Nós vamos aprender isso na próxima aula, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aprendendo da Tua palavra, Pai. Aquilo que o Senhor fez lá no Monte das Oliveiras, Pai, no Monte da consagração, Pai. O sermão que o Senhor fez, Pai, todos os seus sermões, Pai. Nós estamos aprendendo e crescendo na graça e no conhecimento do Teu Evangelho, Pai. Por isso, abençoa cada um que está ligado aqui, Pai. Livra-nos de todo mal, Senhor. Em nome de Jesus. Até a próxima semana, querendo Deus e Ele há de querer. Amém?